Boa noite, senhores. Tudo bem? Começamos oficialmente a nossa web aula do evento 648242. Agora estamos começando a nossa C de gestão de pessoas. Hoje nós trabalharemos o capítulo 2 do livro. O primeiro é só a introdução, né? Esse material que vai estar no conteúdo do curso, o livro digital Gestão de Pessoas. O capítulo 2 trata do desenvolvimento organizacional. Vamos começar. Primeiramente, ele traz a referência à cultura organizacional, né? A cultura é um conjunto de elementos como conhecimento, arte, crenças, costumes, regras de uma comunidade. A cultura organizacional, por sua vez, é formada por esses mesmos elementos e é trazida para dentro da organização por seus trabalhadores. Dessa forma, para Lacombe e Hilborn, a cultura organizacional é o conjunto de valores em vigor numa empresa, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais importantes. Segundo Chiavenato, toda organização cria sua própria cultura, com seus próprios costumes, tabus e usos, que dão origem a normas, regras e criam valores, disseminados entre os membros dos grupos e transmitidos aos novos membros quando houver. A mesma visão, Moura a define como um conjunto de princípios sedimentados na organização interagindo com sua estrutura e o comportamento de seus membros, além de dar origem a procedimentos peculiares daquela instituição. Então, basicamente, o que traz, né, esse slide, que é o capítulo do livro ali, alguns parágrafos do livro, é que basicamente a organização ela vai ter um meio de existência, né, um meio como as pessoas vivem dentro dela de acordo com os valores, né, e as crenças de cada um que ingressam naquele sistema. Nós temos aqui no estado, né, pelo menos onde eu estou em Goiânia, e já trabalhei há algum tempo, geralmente tem muita mistura, né? O nosso estado, ele vem várias pessoas, né, de outros estados para morar aqui, então os valores vão mudando de acordo com, com o que cada um traz. Mas geralmente o laço mais forte, né? Que é referente à cultura é o costume. Porque mesmo que a pessoa seja diferente, quando ela adentra o negócio, né? Começa a vestir aquela camisa e conviver com os demais colegas, ela acaba se adaptando. Então, assim, muito do que a gente é depois de um tempo de trabalho na empresa é o que a gente colhe, né? Da cultura organizacional, dos valores que cada um traz. E o que fica é o que fica é o que mais se repete, né? O que mais se tem como hábito. Então, se você trabalha numa empresa onde as pessoas não têm costume de gritar, nem de falar palavrão, dificilmente, se você for diferente, você vai conseguir conviver dessa forma. Você vai acabar se adaptando, né? E acaba se adaptando e aquilo é seguido, né? Então, basicamente é isso. São os valores, né, que as pessoas têm em comum com relacionado aos valores que a empresa tem que formam essa cultura. E geralmente o que dizem é que para mudar uma cultura organizacional, realmente fazer uma mudança completa, leva-se ali de em torno de 7, 8 anos para que ela esteja totalmente implantada. Esse dado aí não é oficial, mas já ouvi por muitos professores, né, especialistas e tudo mais. Então, ali, você tem que fazer isso rodar, dizem que pelo menos uns 3 meses, né? Rodando redondo e depois não deixar isso se perder. Na hora que estiver se perdendo, você vem e faz outra frente, até que todo mundo se adapte e isso vire um hábito, né, dentro da equipe. Então, os tipos de cultura organizacional. Tem família, né, que é a cultura voltada ao poder, caráter pessoal com relações próximas, entretanto respeitando a hierarquia. Tem a Torre Eiffel, cultura orientada à função, relações interpessoais e a hierarquia está voltada ao cargo e não nas pessoas. A cultura voltada ao projeto, igualdade entre as pessoas, mas com certo grau de impessoalidade, com ênfase nos projetos estratégicos. E a incubadora, que é a cultura voltada à satisfação. Objetivos organizacionais estão subordinados aos objetivos pessoais do grupo, tornando-se mais igualitária e voltada à pessoa. Então, basicamente, aonde eu passei, né? A Torre Eiffel é a que mais tem, né? Que é relacionada à função. Por quê? Se a pessoa muda de função, muda o tipo de poder que ela tem, as pessoas que ela coordena, que ela interage. Então,
O mais natural que eu vejo é Torre Eiffel. Alguns locais ainda têm essa cultura da família, né, que é voltada ao poder, que basicamente é uma pessoa que ela une as outras, né? Ela é mais centralizadora e ela sempre tem essa questão de ter exercer, né, poder nas outras pessoas da cultura. Essa míssil guiado é algo mais novo, visto em startups, né? Empresas mais novas, que basicamente tem um projeto, tem uma finalidade de existir e todo mundo tem o seu papel a ser realizado. Então, as pessoas estão, de certa forma, mais iguais no negócio e os resultados são o que guiam, né? Esse tipo de empresa. E a incubadora, isso eu ainda não vi no mercado, né? A minha experiência também não é gigantesca, mas é voltada à satisfação. Então você precisa que as pessoas estejam no nível de vida pessoal, né, profissional, que ela já esteja buscando a realização profissional, de acordo com aquela pirâmide de Maslow, né, que vem de segurança e vai subindo até que chega à autorrealização. Então, o incubador precisaria de pessoas que já estão no nível de autorrealização, para aí sim que a cultura vai ser voltada à satisfação das pessoas, né? Então, a empresa não precisaria cobrar tanto, ter tantos, a palavra foge, mas é tantas cobranças, né? Tanta gente cobrando as outras, porque como está todo mundo já em busca de autorrealização, elas são automotivadoras, né? Mas isso é mais difícil encontrar, ainda não vi. Questão da liderança. A liderança é uma habilidade cada vez mais requerida no meio empresarial. Independente do cargo exercido, as organizações precisam de profissionais de bom gerenciamento, seja de processos, equipes, de materiais, de tempo. Ser líder está relacionado ao poder do indivíduo em influenciar pessoas na direção de um objetivo. Não tem nada a ver com habilidades raras nem superpoderes. O líder é uma pessoa que faz com que suas competências sejam diferenciadas de destaque no grupo, né? Para a Lacombe, algumas características de um líder são confiança em si, crença no que faz, visão clara de onde quer chegar, capacidade de comunicação, expectativas elevadas e reconhecimento do mérito. Então, para você ser líder, você tem que basicamente ser automotivador, não precisa de que outra pessoa te motive, né, para que você não fique oscilando tanto. Você precisa também ter bastante confiança, né, confiar em si. Você precisa confiar no que você está fazendo, entender e vislumbrar, né, aonde você quer chegar e a sua equipe quer chegar. Tem que ser claro, né, comunicar bem, sem amar, sem barreiras. E tem que motivar todo mundo, tem que guiar as pessoas pelo caminho a qual foi planejado e tem que persuadi-las a que elas entendam, né, que fazer aquilo será o melhor para elas e para um todo. Basicamente tem que reunir, né, todas as habilidades das pessoas, fazer elas quererem também, né, motivá-las a caminhar em busca do objetivo. O feedback positivo é aquele que vem reforçar um comportamento e desempenho do colaborador, por exemplo, um técnico em refrigeração que atendeu com excelência um cliente, ou até mesmo teve uma ideia que diminuirá o tempo e os custos com o processo. Feedback negativo é aquele que vem corrigir algum comportamento ou desempenho que não está dentro das expectativas da empresa. Por exemplo, um técnico com problema de relacionamento com os colegas de trabalho ou até praticando sua atividade de forma contrária às orientações da empresa. O feedback negativo nunca pode ser fornecido em público. Neste caso, chama-se o colaborador em um local reservado para que seja evitado constrangimentos e, consequentemente, causas trabalhistas. Então, tem aquele ditado, né? Elogie em público e corrija no particular, né? Porque quando você elogia em público, você basicamente dá uma autoridade para aquela pessoa e ela tem que defender, né? Se você, pô, você é o cara que melhor tem feito as manutenções mais rápidas, o cara vai se empenhar para manter e continuar tendo aquele título. Então, basicamente, ele sozinho vai buscar. É lógico que você não pode criar meios nem barreiras, né? Agora, o negativo tem que ser particular, porque saiu ali da sala, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém vai ficar pegando no pé, a vida vai seguir normal e ele vai entender o recado.
Porque se você der um feedback negativo em público, isso aí constrange a pessoa, dificilmente ela fica feliz, ela aceita aquilo. Os demais colegas também ficam numa situação vexatória por estar participando daquilo que não gostariam. Então, não tem muito efeito um feedback negativo em público. Então, corrigir no particular é sempre a melhor forma. E quando o colaborador possui uma crítica ou sugestão para o líder ou para a empresa? Assim como se pede que a equipe entenda o feedback, deve o líder estar preparado para quando um dos colaboradores deseja expressar seus descontentamentos ou suas ideias. No primeiro momento, é preciso fazer análise das informações que chegam, utilizar da ponderação para refletir e, a partir daí, buscar a resposta mais adequada para determinada demanda, ou seja, a reação. A orientação é que sejam evitadas críticas destrutivas, tanto da empresa quanto do colaborador, cujo objetivo é menosprezar sem intenção de acrescentar ou ajudar. Deve-se optar por críticas construtivas que têm como intenção a mudança, o questionamento, assim evitando conflitos prejudiciais às relações. A questão da crítica é um ponto complicado, né, para se trabalhar, justamente porque depende muito de como a gente vai lidar com ela. Basicamente, quando você já tem confiança em si, a questão da liderança, sabe quem você é, se autoconhece, dificilmente uma palavra lançada, né, por outra pessoa vai te abalar. E mesmo que te abale por um momento, logo você vai controlar a sua emoção, né? Tem um bom controle emocional, vai respirar, vai refletir depois de um tempo e vai entender o que a pessoa quis te passar com aquele feedback. Se for algo bom, né? Se a pessoa soube te passar um feedback com algo de intenção de mudança, você vai absorver aquilo depois de um tempo e vai progredir, né? Vai tentar fazer a mudança se ela for viável e, e para você fizer sentido. Agora, quando a questão é uma crítica igual aqui dito destrutiva, né? Dificilmente isso motiva alguém a mudar. Vai só chatear a pessoa, vai perder um relacionamento, vai perder um colaborador. Muitas vezes você acha que está fazendo bem para ele e não vai estar ajudando ele a transformar nada. Então tem que conhecer também a pessoa a qual você vai dar um feedback, se ela gosta de utilizar comparações no dia a dia dela, de metáforas, você vai tentar fazer isso. Se a pessoa é mais direta, gosta de algo mais direto, né? Você já vai direto ao ponto com ela. Outras pessoas gostam que seja mais floreado. Então, isso também faz parte quando você vai dar um feedback com a intenção de realizar uma mudança na pessoa. Conhecer para quem você vai dar o feedback também faz a diferença. É importante salientar que não existe um modelo de liderança único, nem o que seja mais utilizado. Para que cada equipe, cada cultura organizacional, é interessante verificar qual o perfil que melhor se encaixa. Segundo Vergara, existem três tipos de liderança. Acompanhe: autocrático ou centralizador, cumpre sua gestão com bastante rigor, raras vezes solicita a participação da sua equipe, possui dificuldade em delegar atividades. O democrático é aquele que busca a participação e opinião dos colaboradores, deixa a percepção de uma gestão participativa. E o laissez-faire, perdão aí, se eu acho que está em francês, eu não sei, ou liberal, né? É o líder que deixa o gerenciamento muito solto, à vontade. Então depende muito do tipo de equipe e o tipo de trabalho que está sendo realizado, igual foi dito, né? Muitas vezes em um local onde as pessoas sempre precisam de ordens para que as atividades sejam feitas, você vai precisar ter um perfil mais centralizador. Mas é lógico que você juntamente tem que ter um pouquinho de liberal que precisa delegar as atividades. Tem, tem o democrático, né, que está sempre perguntando, está sempre junto da equipe, está sempre pegando esse feeling, né, com a equipe, já trabalha também com atividade com uma equipe mais um grau maior nessa pirâmide de Maslow, né? E aí já está buscando outros pontos da vida, você consegue ter essa gestão mais participativa. E o liberal é que deixa muita vontade, aí já é algo mais, se fosse numa hierarquia, algo mais alto, onde as pessoas não precisam que as ordens sejam dadas, né? Cada um já roda sozinho, basicamente, cada um tem
a sua liberdade e a sua autonomia para realizar o trabalho. Então, isso depende muito do tipo de atividade também que está sendo feita. Então, é crucial analisar o ambiente e o momento em que será realizada a gestão, para que se decida qual perfil adotar. Em alguns momentos, pode ser necessário ser centralizador e aos poucos modificar para um estilo mais democrático. A coordenação. Então, coordenar equipes não é uma tarefa fácil. Além de exercer o papel de liderança, a função de coordenar envolve e compreende os processos de tomar decisão, desenvolvimento das pessoas que trabalham na equipe, de organização do trabalho. O conceito de organização do trabalho está relacionado ao nível de entrosamento da equipe, assim como o conhecimento das atribuições de cada membro. Desta forma, é possível prezar pela quantidade do produto, pela qualidade do produto e o serviço, aumento da rentabilidade e otimização de pessoas e custos. Então, isso aí dá para ser medido, né? Dá para ser mensurado. Vamos dizer, uma equipe que instala equipamentos de ar-condicionado, seja residencial ali, split. É lógico que cada caso é um caso, tem diferentes construções, mas um colaborador tem um padrão de fazer 3, 4. Você vai ali fazendo esse processo de coordenação, vai entendendo as necessidades do colaborador, entregando ferramentas melhores, vendo, né, no campo o que ele sofre para tentar trazer soluções para melhorar. Daqui um dia ele fazia 3, passa a fazer 7. Então, assim, tudo depende muito da vontade do colaborador e de como a empresa também o trata, né? E assim, quanto mais você conhece, mais entrosado, melhores são as condições de trabalho, mais a pessoa realiza se ela sentir assim vontade, sentir liberdade para fazer isso. Então, numa equipe, apesar de todos poderem ter em algum grau a oportunidade de tomar decisões, aquelas que mais impactam nos resultados e objetivos são realizadas pelo coordenador. As escolhas referentes à entrada e saída de colaboradores na equipe, a forma de dividir as tarefas, o modo como as informações serão passadas e como lidar com eventuais problemas são, por exemplo, decisões que recaem sobre quem coordena. Então, de acordo com Robbins, Jude e Sobral, o processo de tomar decisão deve considerar, primeiro, né, conhecer a situação existente, desenvolver alternativas, avaliar as alternativas e escolher a melhor alternativa e efetivá-la. Então, de certa forma, é o trabalho mais, de certa forma, mais complicado, aquela decisão mais chata de se tomar, é o coordenador, ou a bomba, quem tem que segurar, né? Quem está fazendo a coordenação da equipe, quem está à frente. E com tantas tarefas a serem realizadas pelo coordenador, é necessário ter estratégias para a realização da organização das tarefas. Para fazer isso, é possível utilizar ferramentas de gestão da rotina para que o dia de trabalho fique mais produtivo. Então, aqui é a matriz que é dividida entre importante, não importante, urgente e não urgente. Se for algo urgente e importante, vem nesse primeiro quadrante aqui. Atividades que estão diretamente relacionadas ao objetivo a ser alcançado, ou que podem comprometê-lo, devem ser resolvidas imediatamente. Algo importante e não urgente, já vai para o outro quadrante aqui. Atividades que se relacionam ao planejamento, ao estudo, à preparação, é extremamente importante valorizá-las para se evitar crises imprevistas. Atividade não importante e urgente. Atividades que proporcionam distrações e que devem ser realizadas, mas não com tanta rapidez, como interrupções, telefonemas e e-mails. E a não importante e não urgente, atividades que caracterizam desperdício de tempo, que não acrescentam ao objetivo que deve ser alcançada. Neste caso, deixar para depois. Então, aqui você vem preenchendo com as atividades. O que é importante e urgente? Coloca nesse primeiro quadrante. É importante fazer, mas não é urgente. Dá para esperar. Nesse segundo. Não é importante, mas é urgente. Tem que ser feito. Nesse quadrante aqui de baixo. E o último, não é importante, não é urgente. É deixar para depois, ou você pode delegar isso para alguém, para que alguém faça. E o desenvolvimento de equipes. Você já sabe que nas empresas não se trabalha sozinho. O trabalho de uma pessoa depende de outras pessoas e vice-versa. Assim, ainda que seja autônomo ou trabalhe sozinho, existe a dependência de fornecedores e clientes. Nesse sentido, é preciso desenvolver competências para lidar com as pessoas no trabalho coletivo. Quando as pessoas trabalham em grupo nas empresas, é muito comum que se relacionem com os outros de forma a se preocupar apenas com a sua parte, com sua tarefa específica. Dessa forma, esses profissionais tendem a ter uma postura reativa, ou seja, esperam as ordens, instruções e regras a serem seguidas, que é o perfil que já precisaria de um líder mais autocrático. Sendo assim, o trabalho passa a ser separado, fragmentado.
Já o trabalho em equipe é diferente disso. A equipe é formada intencionalmente por pessoas que apresentam habilidades e experiências diferentes e complementares entre si. Ou seja, cada um domina algumas competências específicas e são escolhidas para ajudar umas às outras, com o foco de atingir um objetivo específico, criando união, coesão, rede de ajuda e sinergia. Por isso, o trabalho em equipe exige atitudes diferentes do trabalho em grupo, ou seja, capacitação em proatividade, inovação para soluções de problemas, planejamento, comunicação com colaboração, motivação, administração de conflitos. Geralmente as empresas que conseguem melhor gerir esse trabalho em equipe conseguem melhores resultados também. A não ser que seja algo muito específico que precise que cada um faça o seu e entregue somente. Não precisa ter relação entre as pessoas. São poucos os trabalhos que são assim, né? Então, geralmente você precisa sim de um bom relacionamento em equipe. E na vida profissional é frequente o relacionamento com colegas, superiores, subordinados, clientes, fornecedores, enfim, com pessoas que pensam, agem e sentem de formas muito diferentes. Por isso, competências de lidar com as pessoas no ambiente de trabalho estão sendo cada vez mais requisitadas. Ser habilidoso em relações pessoais e profissionais é importante para lidar com os conflitos, mantendo saudável e produtivo o ambiente de trabalho. Basicamente é saber gerir, né, tanto as coisas boas quanto as complicações da realização do trabalho. Tem que ter um bom controle emocional, tem que buscar, tem que ter um senso de justiça, né, para não fazer nenhuma separação entre os colaboradores. Isso aqui realmente é bastante complicado. Tem a questão da incompatibilidade, a percepção e a emoção. Muitas vezes as pessoas têm valores diferentes, elas são incompatíveis. Percepção e emoção. Um é mais frio, o outro é mais emotivo, né? Um é racional, o outro é emocional. Então, cada um vai ter uma forma de lidar com a mesma situação. E as definições das estratégias, né, para resolução de conflitos. É evitar, às vezes, deixar de lado, né? Evitar o conflito, acomodar-se, onde um cede para o outro, né? Competir, assumir essa estratégia, a pessoa procura satisfazer seus próprios interesses. Aí cria um ambiente onde um ganha, outro perde. Tem um conceder, onde as duas partes, né, abrem mão de algo para que tenha uma resolução desse problema. E tem a colaborativa, onde as partes do conflito buscam, né, satisfazer. Geralmente, para chegar nessa colaborativa, o controle emocional das pessoas tem que estar bastante afiado e tem que ter uma sinergia muito grande entre a equipe. E a negociação também é uma parte importante. A negociação faz parte das nossas vidas diariamente, seja no lado pessoal quanto no profissional. Negociar preço, prazo, tempo, melhores condições, até mesmo nas relações familiares isso acontece. Para que seja feito de maneira adequada, é importante que se esteja preparado. Então, como é definida a negociação pelo Gil? Como um jogo estratégico entre o conflito e a cooperação. Mediante essa definição, é possível perceber que a negociação nas empresas torna-se cada dia mais importante. Por conta das mudanças que ocorreram numa velocidade desenfreada, negociar métodos de trabalho, resultados, metas são algumas das necessidades encontradas. Então, aqui são os princípios universais de negociação segundo Andrade, Alira e Macedo. Comunicação eficaz, descobrir os interesses da outra parte, elaborar os diversos acordos possíveis, considera a outra parte de que está sendo tratada com justiça, definir quais são as opções de acordo e chegar a um acordo final. Basicamente, a política do ganha-ganha. Você precisa comunicar bem para que outra pessoa entenda. Se você descobrir o que ela precisa, basicamente você já está com metade do caminho andado. Porque sabendo o que ela precisa, você pode coordenar essa negociação, fazer chegar onde ela quer, nas melhores condições. Aquela política do ganha-ganha. Porque é a que vai para frente, né? A política de parceria. Onde um ganha e o outro perde, a relação acaba logo. Logo quando o que está perdendo descobre, né? Que saiu perdendo. Todos esses princípios permitem que o processo de negociação seja o mais favorável para todas as partes envolvidas. Que existem interesses que se chegue a um acordo e isso deve ser pontuado. Então, Fischer aborda mais 4 princípios: separar as pessoas dos problemas,
que é basicamente você vai tratar o problema indiferentemente da pessoa que está fazendo, não ter a pessoalidade na negociação. Concentrar-se nos interesses, não nas posições, concentrar em chegar no resultado que você quer, indiferente de se vai ficar numa posição, você vai ter que ficar numa posição desfavorável para chegar nesse resultado ou algo que você não queria, né? Vai ter que desenvolver opções de ganhos mútuos, que é a questão da parceria, né, do ganha-ganha, e insistir em critérios objetivos, para que a regra fique clara. Geralmente, a regra clara é o que mais sedimenta, né, as negociações para um bom caminho. É até por isso que o futebol é um dos esportes mais jogados, né, porque a regra é clara e fácil de entender. Então, você pegar, por exemplo, vai ver um jogo da NFL, de futebol americano, as regras são muitas, né? Então, como demanda muito estudo, muito tempo entendendo a regra, isso espanta um pouco as pessoas, né? E no futebol a regra é mais clara, mais simples, e isso faz com que seja um dos esportes mais praticados por todo mundo. Então, de acordo com Robbins e George Sobral, dois tipos de estratégias: negociação distributiva e negociação integrativa. A distributiva, um exemplo, um cliente gostaria de instalar vários climatizadores de ar em sua residência. Possui boas indicações em seu trabalho, mas na hora de visualizar o orçamento, o cliente diz que não quer investir tanto assim. Se você diminuir o valor, o prejuízo é seu. Se você manter, aumenta o valor, o prejuízo, acho que aqui, se você aumentar o valor, o prejuízo é do cliente. As duas partes sabem onde querem chegar, sabem até onde poderiam perder, e neste meio reside a margem de negociação que possui. E a integrativa, ao contrário da anterior, busca o envolvimento das partes envolvidas para proporcionar uma solução ganha-ganha. Nesse modelo, constrói-se relacionamentos mais duradouros, saindo deste processo com um sentimento de sucesso. Robin e Jude Sobral ainda destacam que, mesmo que você vença, você deve fazer com que o seu oponente se sinta bem com o resultado da negociação. Análise de problema e tomada de decisão. Diante da competitividade imposta pelo mercado, o processo decisório na resolução de problemas torna-se uma questão de sobrevivência para a organização, tanto para questões na área operacional, tática quanto estratégica. Para a tomada de qualquer decisão nas organizações, é necessário conhecer o cenário e fazer uma análise criteriosa dos problemas encontrados. O processo decisório pode ser simples ou complexo, dependendo do objetivo a ser alcançado e sua relação com esse cenário. Ou seja, o levantamento dos problemas a serem resolvidos. Portanto, com base nos propósitos, as decisões são tomadas e as ações orientadas para determinado objetivo, sendo que seu alcance determina a eficiência do processo de tomada de decisão. Então, basicamente, você precisa, de certa forma, ser mais racional num processo de decisão quanto a critérios táticos, operacionais e estratégicos, e precisa ser mais calculista também em relação a isso. Entender aonde cada decisão pode levar. Qual seria o caminho se tomada uma decisão ou outra? O que difere, né? Os caminhos que podem ser seguidos. Então, isso basicamente é a forma mais, no meu modo de ver, pelo que eu tenho visto com as outras pessoas, a forma mais pautada de decidir ter melhores resultados. Que se você for mais intuitivo, não parar para entender mais racionalmente e, e for totalmente tomar em cima da decisão essa tomar em cima da emoção, essa decisão pode te levar a caminhos que você não gostaria de chegar. Então, segundo Kevenato, as decisões possuem fundamentalmente quatro elementos. Tem o tomador de decisão, os objetivos, as preferências e a estratégia. E treinamento, sobre treinamento. A busca pela capacitação e pela empregabilidade leva o profissional moderno a melhorar seu potencial de adquirir novas habilidades em sua atividade laboral que o mercado tem exigido. A capacitação pode ser mensal, semanal, quinzenal, anual. O que importa é que as necessidades da empresa e, consequentemente, do colaborador sejam supridas. E essas necessidades precisam ser identificadas brevemente para que a empresa não tenha prejuízos.
As técnicas de treinamento são os métodos utilizados pelas empresas para treinar seus colaboradores. É necessário identificar qual é a mais adequada para determinado público, conteúdo, empresa e até possibilidades de recursos e investimento. Os treinadores podem ser presenciais ou na modalidade de educação à distância, seminário, workshop. Cursos presenciais, tem o ensino EAD, que é o que a gente está tendo agora, e workshops e seminários. Seria workshop e seminários são a primeira técnica que está voltada a atividades práticas, em que os participantes constroem coletivamente produtos, e a segunda compreende temas mais peculiares. De certa forma, a aula prática lá que a gente faz no momento presencial, quando vai para a prática, é uma espécie de workshop que é feito, as atividades práticas. E o nosso ensino é EAD. Basicamente, questão de treinamento. As empresas hoje, que são os melhores locais para trabalhar, têm investido em treinamento. O colaborador se sente mais feliz, mais motivado, mais valorizado, se sente reconhecido. Se algum de vocês que estão fazendo aqui o curso é porque a empresa trouxe, né, para vocês essa oportunidade, dá uma satisfação, você sente que a empresa está acreditando em você e tá te capacitando para evoluir cada vez mais. Então, se alguém está passando por isso aqui, eu sei que, pelo menos eu imagino, né, que esteja feliz com a empresa que trabalha analisando este ponto, né? E eu também já passei por isso. E quando é investido em treinamento, a empresa treina bastante, né? Dispõe de horas para que o colaborador esteja se aprimorando cada vez mais. Eu, particularmente, fico feliz com esse local, com essa empresa, com essa instituição, porque eu sei que se ela está investindo em mim é porque ela quer ter uma mão de obra mais qualificada e que acredita que eu tenho potencial para evoluir e entregar mais, certo? Senhores, então esse primeiro capítulo encerra aqui. É algo bastante teórico, mas eu creio que com a participação dos alunos isso ficaria mais prático, com cada um trazendo uma situação que passou, que poderia ter sido visto, que poderia se ter melhorado. Espero que na próxima estejam por aqui, né? Todos, que a gente possa fazer uma aula mais legal, mais participativa e com maiores resultados, né? Que traga mais conhecimento para cada um. Então, boa noite para vocês e até a próxima aula.